Glória a Deus. Queridos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Feliz com Cristo? De verdade? Pode ficar melhor? Quer ficar melhor? Está fazendo o que para melhorar? Diminuiu, amém. É uma alegria estar com vocês mais uma vez. Hoje eu trouxe comigo o Renilson, esse rapaz abençoado, bonito, que sempre que eu vou nos lugares ele vai comigo, ele está aqui. Deus abençoe você em nome de Jesus. Quem trouxe a Bíblia, por gentileza, pegue a sua Bíblia. Quem não trouxe também, fique de pé, todos. Fique próximo de uma pessoa que tem Bíblia. Nós estamos na terceira sexta-feira e nós vamos fazer uma leitura e eu acredito que Deus vai nos abençoar de uma maneira muito especial. Você que começou o jejum em prol do despertamento, você está jejuando ainda? Está firme? Está de pé? Está legal? Está fácil? Está não, né? Irmãos, para a glória de Deus, eu já fiz jejum de 7 dias na água, seguido, 7 dias no monte, só na água, 7 dias dentro de casa, pão e água. Então, eu tenho assim um pouquinho de experiência com jejum, mas igual de hoje, foi mais difícil que o segundo e mais difícil que o primeiro. Eu acredito que hoje Deus vai nos abençoar de uma maneira especial. E eu acredito que quando eu entregar o jejum hoje, eu quero comer muito, em nome de Jesus. É desse jeito aí que vai ser. E amanhã eu vou andar de bicicleta. Que hoje eu tenho um motorista, eu posso ir dormindo daqui para Paz. Queridos, Evangelho de Jesus que Marcos escreveu, capítulo 8, versículo de número 5. Estou sabendo. Marcos capítulo 8, versículo 5. Nós iremos fazer uma leitura e na sequência nós iremos falar um pouquinho da palavra de Deus. Quem encontrou, diga eu encontrei. Quem não encontrou, fala, me espera um pouquinho. Mateus capítulo 8. Eu falei Marcos, né? Só para saber se vocês estão ligados. Vocês estão ligados mesmo. Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8. Esse é o jejum, versículo 5. Primeiro evangelho, Mateus. É porque eu não tenho uma mente tão brilhante igual a do pastor Wallace. Então a gente fala uma coisa, pensa outra, né? Mas é Mateus capítulo 8, versículo 5. Quem encontrou, diga amém. Glória a Deus. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião, respondendo, disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem, e ao meu criado, faz isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus, ouvindo isto, e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, e Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai, e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou.
Diga comigo: Espírito Santo, obrigado por tua fidelidade. O meu coração está aberto. Fale comigo de uma maneira que eu entenda e possa colocar em prática o que eu aprender nesta noite, para que a minha vida seja dia após dia segundo a tua vontade. Diga: eu tomo posse de um despertamento espiritual para a minha vida. Por isso eu lanço fora todo comodismo, todo pensamento negativo, toda preguiça espiritual e declaro: eu serei o que a Bíblia diz a meu respeito, mais que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Vire para a pessoa que está do seu lado, pode ser essa mais bonita que está aí, e fala: depois de mim, você é a pessoa mais linda que entrou aqui. Fala assim agora: depois de você, eu sou o próximo a ser abençoado. Amém, gente? Vamos aplaudir Jesus por isso? Pode se assentar. Se assenta. Hoje não é o meu aniversário, mas eu gostaria da sua atenção de presente. Me dê sua atenção de presente. Queridos, nós estamos com um texto que Mateus escreveu e Lucas também relata no capítulo 7, versículo de 1 a 10. Esse fato ocorrido em Cafarnaum, e nós sabemos que em Cafarnaum Jesus tinha uma residência naquele local. E a Bíblia acaba de nos dizer que entrando Jesus em Cafarnaum, a Bíblia não diz o que ele iria fazer ali, a Bíblia não dá detalhes do que Jesus iria fazer em Cafarnaum. Mas instantaneamente, quando Jesus entra em Cafarnaum, Jesus foi abordado por um centurião. E centurião do exército romano era um homem que liderava 100 pessoas. Centurião do exército romano era um homem que tinha sobre a sua autoridade 100 soldados. Era um homem de autoridade, um homem de respeito, um homem de integridade. Um homem que tinha sobre as suas mãos uma autoridade para resolver situações e problemas. Acredito eu que esse centurião era um homem renomado, um homem totalmente respeitado naquele local. Mas a palavra está nos dizendo que aquele homem de respeito, nesse dia ele encontra uma dificuldade na sua vida. Esse homem estava passando por um período complicado, não exatamente com ele, mas com um criado que ele tinha na sua casa. Chegou o dia mau para esse centurião, e a autoridade que ele tinha naquele dia não era o suficiente para resolver o problema que ele estava enfrentando, aquela dificuldade, porque nós entendemos pelo texto lido, que aquele homem tinha na sua casa um criado da sua confiança, um criado que era dele, um criado de amor, e esse homem veio a passar por alguns problemas. Mateus chega a dizer que aquele criado desse centurião estava passando por um período de tormento, e ele estava paralítico, e a Bíblia chega a dizer que ele estava violentamente atormentado. Mateus não relata exatamente qual era a enfermidade, a dificuldade desse homem, mas a palavra nos ensina que o centurião, vivendo aquele momento, aquela dificuldade, ele precisava agir. Eu quero que você guarde esta palavra: como agir no dia da minha dificuldade. Isto aqui está ligado a despertamento. E sobre a vida desse centurião, sobre esse encontro desse centurião com Cristo, eu quero abordar 4 pontos importantes para que haja um despertamento na nossa vida. Eu quero dizer para você sobre 4 pontos, 4 itens, 4 qualidades, ou 4 fundamentos que precisa existir na nossa vida para que haja um despertamento e que sejamos sábios no dia da dificuldade. Então esse homem, ele estava passando por uma dificuldade tremenda. E por ser um centurião, ele poderia ter usado recursos naturais no momento da sua dificuldade. Ele poderia ter usado a força do exército. Ele poderia ter usado os médicos do exército. Ele poderia ter usado a ambulância do exército romano. Ele poderia ter usado vários recursos. Pelo seu grau de autoridade, ele poderia ter contratado um enfermeiro particular. Ele poderia ter levado esse criado em um médico particular. Mas em tudo isso,
ele não quis fazer outra coisa no dia da sua dificuldade, a não ser buscar recurso em Jesus. Primeiro ponto que nos leva a um despertamento: saber buscar em Cristo antes de buscar em outro meio. A Bíblia nos conta em Gênesis capítulo 12, no versículo 10 a seguir, que Abraão esteve edificando um altar, no versículo 8, entre Betel e Ai. Abraão edificou ali um altar, e no versículo 10 a Bíblia diz que houve fome naquela terra, e Abraão estava vivendo naquele período, e no momento daquela fome, no momento daquela crise, no momento daquela dificuldade, a Bíblia diz que Abraão desceu para o Egito para buscar recurso. Você sabe muito bem que Egito simboliza, significa, representa o mundo. E eu quero te dizer que aquela atitude de Abraão, ela foi desagradável diante de Deus. Foi uma atitude que levou Abraão em outro problema, porque quando ele aproxima, Faraó achou Sara bonita, e Abraão entrega a esposa dele para Faraó. Mas eu não quero citar aqui esta entrega, eu quero te dizer o seguinte: no momento da dificuldade, nós precisamos entender que Cristo é a primeira solução para o nosso problema. O primeiro ponto que te leva a um despertamento espiritual é você saber aonde você busca os teus recursos quando você está passando pela dificuldade. Abraão foi buscar no Egito. No Egito não tinha solução para ele. Tem muitas pessoas que no momento da dificuldade vai buscar no mundo, na velha vida, no recurso natural. O centurião tinha tudo para buscar em um recurso natural. Mas o primeiro ponto desse homem foi que ele buscou o recurso na pessoa certa. Quando ele viu a dificuldade, ele caminhou em prol da casa, do caminho, do recurso que é Cristo. Ele foi atrás de Jesus porque em Cristo ele sabia que haveria a solução para o seu problema. Por isso eu quero te dizer nesta noite que o problema que você enfrenta, seja ele de ordem física, seja ele de ordem espiritual, seja ele um comodismo espiritual, um problema que você já não consegue mais solucionar, um problema, ausência de oração, pastor, não consigo mais orar, pastor, não consigo mais jejuar, pastor, estou endividado, pastor, estou passando por um período de depressão, de insônia. Por isso eu lhe digo, aonde você vai buscar o recurso para a tua vida, o recurso para a minha, para a nossa vida, o primeiro passo tem que ser a Cristo. Não busque recurso em outro lugar, porque você vai ser um candidato a frustrar na tua vida. Mas quando você entende que em Cristo nós encontramos a solução, você será uma pessoa que vai encontrar aquilo que você precisa para a honra e para a glória do nome de Jesus. O primeiro passo desse homem para um despertamento, ele foi buscar recurso em Cristo. Todos os recursos para a sua vida você encontra em Cristo. Eu fiquei maravilhado com a atitude desse centurião. Primeiro passo, ele buscou o recurso em Jesus. Por que ele buscou recurso em Cristo? Porque Jesus, em todos os momentos da tua vida, se dispôs para solucionar as causas insolucionáveis. No Evangelho de João, capítulo 6, versículo 37, eu encontro a chave, o porquê que o centurião foi em Cristo. Primeiro, ele sabia que o recurso estava em Cristo. Mas no versículo 37, Jesus fala o seguinte: todo o que o Pai me dá, virá a mim.
e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Quando aquele centurião aproxima de Jesus, quando ele vai atrás de Cristo, Jesus estaria vivendo isto, porque aquele centurião aproxima, conta o relato que o servo dele estava atormentado, e violentamente atormentado e paralítico. E Jesus vive João 6,37. Aquele homem, se você observar aí, capítulo 8, se quiser voltar no versículo 5 a seguir, aquele homem não pediu Jesus para ir na casa dele. Aquele homem chega e conta para Jesus um relato: o meu servo está paralítico e o meu servo está atormentado violentamente. Mas eu encontro Jesus vivendo aqui João 6,37, porque naquele exato momento Jesus se dispõe e disse o seguinte, no versículo de número 7: eu irei e lhe darei saúde. Sabe o que é isso? A prontidão de Jesus a abençoar uma pessoa que busca recurso nele. O que eu quero te dizer nesta noite? Se você estiver buscando o seu despertamento em Cristo, eu quero te dizer que hoje pode ser o dia que Jesus vai te dizer: hoje eu irei contigo e despertarei você. Hoje eu irei contigo e resolverei o teu problema. Hoje eu irei contigo e fortalecerei a tua vida para que você seja uma pessoa que viva o plano que eu tenho ao teu respeito. Quem tem glória, dê glória. Quem tem aleluia, dê aleluia. Quem tem mão, bate palma para Jesus, dando um brado de glória. Aquele homem buscou recurso em Cristo. Primeiro ponto é esse. Primeiro passo de um crente. Mas eu estou vivendo uma crise, eu vou buscar aqui, eu vou correr para ali, eu vou correr para lá. Querido, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Quer despertar? Corra nele. Mas sabe de uma coisa, pastor Lélio? Eu estou desesperado, eu estou agoniado, eu estou isso, eu estou aquilo. E Jesus está te esperando. Onde você vai? Vai buscar recurso aonde? Vai buscar recurso aonde? Despertamento espiritual encontra em Cristo. Então Jesus fala assim: olha, eu irei e lhe darei saúde. Mas aquele homem, ele tem o segundo ponto importante para um despertamento. O segundo passo, o segundo ponto, o segundo fundamento para um despertamento está no versículo 8. Quando Jesus se prontifica, aquele homem fala assim, e o centurião respondendo diz: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra e o meu criado há de sarar. Olhe para cá. Segundo ponto, aquele homem foi humilde. Ninguém vive despertamento espiritual sem humildade. Aquele homem foi muito humilde. Totalmente humilde. Se der para colocar aqui por gentileza no telão, Filipenses capítulo de número 2, versículo de número 3. A humildade é algo que move o coração de Deus. Aquele homem poderia ter dito assim: Senhor, então vamos na minha casa, lá eu vou fazer um suco para o Senhor. Lá só vai tomar um café comigo, depois o Senhor cura ele. Aquele homem disse: não, eu não sou digno. Isso é humildade. Olha ali Filipenses capítulo 2, versículo 3. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por cada um considera os outros superiores a si mesmo. Vira para essa pessoa e fala: você é superior a mim. Com toda a humildade do meu coração. Aquele homem foi humilde. Nada façais por contenda ou por vanglória,
Vai fazer alguma coisa na igreja, não faça por contenda não, filho. Vai fazer alguma coisa no seu departamento, não faça por vanglória. Vai ajudar na igreja, então não vai por contenda, nem por divisão, nem por vanglória. Porque nós estamos tratando da humildade do centurião. Mas tudo que você fizer, faça por humildade. Humildade vem de humus. E humus vem de terra. É de onde nós viemos e para onde nós voltaremos. Humildade não é ter um carro velho e andar com roupas maltrapilhas. Isso não é humildade. Humildade é você reconhecer o teu lugar. É reconhecer que existe gente superior a você. E quando a Bíblia diz superior, não significa que é uma pessoa que tem um grau superior. Não. É você reconhecer que precisa de todos. A humildade não é você vir para a igreja de chinelo ou descalço ou com a roupinha simples, amarrotada. Não, não é isso. Humildade é reconhecimento. Humildade não está ligada a holofote. Humildade é você fazer com amor, não por vanglória, considerando um superior aos outros. A humildade cabe em todo lugar, inclusive no bolso. Tem gente que tem muito dinheiro e não sobe para a cabeça. Conheço gente que tem muito dinheiro e é humilde. E conheço gente que não tem quase nada e acha que é o dono do mundo. Isso é inversão de valores. Eu vi no outdoor em Trindade, Goiás. Tem gente que é tão pobre, mas tão pobre, mas tão pobre que só tem dinheiro. E o dinheiro não compra aquilo que deveria comprar. Aquele homem foi humilde. Senhor, não precisa ir na minha casa. Eu não quero te incomodar. Mas se o Senhor falar uma palavra, só uma, está muito bom. Uma palavra é o suficiente para o meu servo ser curado. Aquele homem, na sua humildade, ele reconhece uma autoridade superior a dele. Aquele homem era o quê? Um centurião. Ele era um líder de 100 pessoas, um capitão de 100. Mas ele fala: Senhor, eu reconheço que o Senhor é maior do que eu. Eu reconheço que o Senhor é bem maior do que eu. Por isso eu nem sou digno de que o Senhor entre na minha casa. Humildade é reconhecer. Lá na igreja nós temos sargento, temos tenente. Lá na igreja nós temos pessoas de um patamar elevado no meio militar. Dentro da igreja, eles me chamam de Senhor, reconhecem a minha autoridade, me respeitam, me honram. Só que quando eles estão trabalhando, a coisa inverte. Eu reconheço a autoridade deles, chamo de Senhor, respeito. Nós temos uma casa de meninas dos olhos de Deus. Eu sou o pastor da casa. Nós temos uma coordenadora. E nós levamos as crianças para a creche. Só que quando eu vou buscar na creche, a autoridade não é eu, é a professora que está dando aula para as crianças. Nós precisamos reconhecer a autoridade. E isso você reconhece com humildade. Se você não tem humildade, você precisa ter esse princípio. É algo que eu preciso, junto com você, buscar todos os dias da nossa vida. Porque quem não é humilde é soberbo. E a Bíblia diz que Deus exalta o humilde, mas o soberbo Deus abate. O soberbo Deus abate, mas o humilde Ele exalta. E se você tem dentro do seu coração a humildade, eu quero te dar parabéns, porque você é uma pessoa que será exaltada pelo Pai, exaltada pelo Filho, exaltada pelo Espírito Santo. E eu quero te dizer, querido, que quando Deus exalta uma pessoa, ela está tranquila, porque quem ergueu foi Deus. Esse homem foi humilde.
não precisa ir lá, mas só uma palavra é o suficiente. Uma palavra, o meu servo será curado, o meu criado sarará, ele vai sarar, ele vai ser curado só com uma palavra. Mas por que ele disse isso? Porque ele tinha um terceiro tópico. No versículo de número 9, ele fala assim: pois também eu sou um homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. Digo a este, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E ao meu criado, faz isto, e ele o faz. O que é isso? Terceiro tópico para que nós tenhamos um despertamento: submissão. Esse homem conhecia o que era submissão. Qual a igreja na Bíblia que dava muito problema nisso? Uma igreja que tinha um problema de divisão. Primeira igreja de Coríntios. Primeira carta à igreja de Coríntios fala da igreja de Coríntios. Uns falam assim: eu sou de Paulo. Não, eu sou de Silas. Aí os mais espirituais falam assim: eu sou de Cristo. Eu sou de Cristo, ou seja, ninguém manda em mim. Só Jesus. Se tem algo que Deus não quebra, é autoridade delegada. Esse homem foi submisso e reconhecedor da autoridade de Jesus. Ele disse: eu também sou um homem, Jesus, de autoridade. E eu tenho soldados à minha disposição. Eu falo com um vai e ele vai. Eu falo com o outro vem e ele vem. Então o senhor não precisa de ir lá. Reconheceu a autoridade. Coloca para mim Tito capítulo 2 versículo 9. Quando você reconhece a autoridade de uma pessoa e submete a ela, você está debaixo de um guarda-chuva espiritual. Se chover agora, nós vamos olhar. Por quê? Nós estamos debaixo de um teto. Uma pessoa que submete a liderança, uma pessoa que submete a uma autoridade, ele está debaixo de um guarda-chuva espiritual. Pode chover de todo jeito, mas não vai molhar você. Por isso que você precisa aprender a respeitar a liderança, andar debaixo da autoridade do seu pastor, do seu líder de departamento. Talvez lá no seu emprego você é o patrão, mas aqui dentro você está debaixo da autoridade do seu funcionário. Olha o que Paulo fala com Tito: exorta os servos a que se sujeitem a seus senhores e em tudo agradem, não contradizendo. O que é isso aqui? Submissão. Submissão não é escravidão. Submissão é estar debaixo da mesma missão. Aquele centurião, ele já tinha conquistado Jesus porque ele foi em Jesus. Ele continuou conquistando porque ele foi humilde. E agora ele demonstra a sua submissão, reconhecendo a autoridade total de Jesus. Jesus estava ali tendo uma conversa com ele. O servo dele estava doente. E eu encontro nele aqui a quarta qualidade para um despertamento. No versículo de número 10. Depois que ele conversa com Jesus, já tinha encontrado em Cristo a solução: humildade, submissão. No versículo 10, a Bíblia diz assim: e maravilhou-se Jesus ouvindo isto. O que Jesus maravilhou de ouvir? O quê? A humildade, a submissão, a direção. E maravilhou-se Jesus. Jesus não vai ficar maravilhado contigo, não é do tamanho do dízimo que você vai entregar, não, porque o dízimo que você devolve não é seu, é dele. Diga graças a Deus. O dízimo que você traz no altar não é seu, é dele. Então ele não vai ficar maravilhado com isso. Ele já sabe. Ele não vai ficar maravilhado contigo se você chegar aqui na igreja com a roupa nova de marca. Também não vai maravilhar Jesus.
Mas aqui eu encontro um homem que deixou Jesus maravilhado por ter buscado recurso nele, pela sua humildade, pela sua submissão, por reconhecer a autoridade de Jesus. Isso maravilhou Jesus de uma tal maneira que ele fala assim: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Quarto ponto aqui: esse homem tinha fé. Sem fé não tem despertamento. O que é a fé? A fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção daquilo que não vê. Olhe para mim. Sem fé você não vai ter despertamento. Sem fé você vai continuar levantando pela manhã e cantando aquela musiquinha: ó vida, ó dor. Sem fé você vai continuar cantando a mesma praça, o mesmo banco, as mesmas flores e os mesmos jardins. Sem fé a tua vida é rotina. Sem fé a tua vida é canseira. Sem fé a tua vida é insolucionável. Sem fé você se torna uma pessoa assim, que vontade de sumir para um lugar, que vontade de acabar tudo, que vontade disso, que vontade... Isso é sem fé. E eu lhe digo uma coisa, Hebreus capítulo 11, versículo 6, coloca para mim no telão, filho, por gentileza. Hebreus capítulo 11, no versículo de número 6, nós encontramos algo muito forte, quando o escritor da carta aos Hebreus relata a respeito da fé. Ele fala: ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Quer agradar a Deus? Usa a sua fé. Rosa, você está aqui. Quer agradar a Deus? Seja bem-vinda. Usa a sua fé. Sem fé você não agrada a Deus em nada. Sem fé você pode ter muito dinheiro, você pode ter muitos amigos. Sem fé você pode ter o melhor carro. Sem fé você pode ter a melhor casa. Mas você não vai ter uma vírgula de moral com Deus. E o ser humano que não tem moral com Deus, ele é um ser humano morto, miserável e não serve para nada. Mas o ser humano que tem fé, ele move a mão de Deus. A Bíblia está dizendo aqui, olha, que é impossível agradar a Deus sem a fé. Mas quando você tem fé, você aproxima dele, porque você sabe que ele existe e que ele recompensa, ele dá galardão. Querido, sabe o que vai te fazer vencer? Sabe o que vai te fazer despertar? É a sua fé, acreditando: ah, mas está complicado, ah, mas está muito difícil, ah, mas está isso, ah, mas está aquilo. Não tem problema, se você aproximou de Deus, você crê que Ele existe, e se você crê que Ele existe, Ele te recompensa, Ele te abençoa. Olhe para mim, Ele te desperta, Ele te levanta, Ele te ergue, Ele te fortalece, Ele te anima, Ele te cura e Ele te dá vida. Jesus disse: não encontrei nem em Israel. Aquele homem era romano. Eu não encontrei em Israel tanta fé. Olha o que maravilhou Jesus. O que maravilhou Jesus foi por esse homem ser um capitão do exército romano? Não. O que maravilhou Jesus foi a fé daquele homem. Fé. Sabe a historinha de uma senhorinha crente, muito crente, e estava tendo um programa de rádio e o pastor permitiu. Ao vivo o povo pediu oração. E aquela senhorinha vira para aquele pastor e diz: pastor, Jesus é bom, mas eu nunca passei tanta prova na minha vida. Pastor, estou passando dificuldade para comer. Estou passando dificuldade dentro da minha casa, mas eu creio que Jesus vai abençoar. O que é isso? O que é isso? Fé.
Do outro lado tinha um satanista ouvindo também. E disse: a oportunidade que eu tenho de envergonhar o Deus desse povo. Chamou os funcionários dele e mandou comprar muita coisa no supermercado. Compra muito, mas muita coisa e leva lá. De repente chega lá, bate, a senhorinha abre, e aquele povo tinha uma ordem do patrão. Quando ela perguntar quem mandou, fala que foi o diabo que mandou para ela. E eles começam a entregar. E a velhinha não perguntava quem tinha mandado. Desce um pouco, encheu a cozinha, foi encher na copa, muita coisa. E depois que despejaram tudo, já indo embora, um vira para a velhinha e fala: a senhora não vai perguntar quem mandou para a senhora isso tudo? E ela diz: filhinho, deixa eu te falar uma coisa. Quando meu Deus ordena, até Satanás obedece. Isso é uma pessoa que tem fé. Se você tem fé, querido, até Satanás vai ter que obedecer. Quando meu Deus manda, até Satanás obedece. Isso é fé. Fé. Irmãos, como eu tenho testemunho para lhe dizer de fé. Irmãos, nós temos um abrigo. Todo mundo aqui sabe disso. E eu determinei que nós vamos viver só da fé. Nós não temos convênio com prefeitura, não temos convênio com o Fundo da Infância e Adolescência. Eu tenho direito, mas eu não quero. Rapidinho eu te explico isso. No ano de 2013, nós dispensamos R$230 mil da prefeitura e do Fundo da Infância e Adolescência. 2 vezes já me ligaram vereadores dizendo assim: olha, eu tenho aqui 2 mil de verba de subvenção para o seu abrigo. Muito obrigado, não quero. Pastor, isso é orgulho? Não. Isso é dependência de Deus. Sabe por quê? A honra, a glória, o louvor, a majestade, o domínio, nós rendemos a Ele. Vira e mexe, tem uma pessoa: pastor, o vereador, pastor. Não. Passa pela dificuldade, mas vamos comer aquilo que Deus quer que nós comemos. A fé é o firme fundamento. É o que vai fazer você mover no sobrenatural. É a certeza. Esse centurião, quando ele fala com Jesus: olha, se o Senhor disser somente uma palavra, o meu criado vai ser curado. O que é isso? Fé. Ele tinha certeza. Ele tinha certeza que Jesus, liberando uma palavra, o criado dele levantaria. Sabe por que muitos não dizimam? Porque tem medo de faltar. E falta mesmo. Porque quando você retém o que é de Deus, o diabo retém o que é seu. Ah, esse mês eu não dizimo não, porque eu estou apertado. Eu estou com medo de faltar. Vai faltar esse mês, o mês que vem, o outro mês, até você fazer até empréstimo. Fala: está repreendido isso em nome de Jesus. Fala: está repreendido isso em nome de Jesus. Fala: eu sou fiel. Esse homem era fiel. A fé dele maravilhou Jesus. A fé dele mexeu com Cristo. O que ele estava pedindo para o servo dele? Uma cura. Aliás, ele falou: olha, ele está violentamente atormentado e paralítico. Jesus é que ofereceu a cura. Ele queria o recurso. Fala com o irmãozinho que está do seu lado assim: ó, os seus recursos estão com Cristo. Só buscar nele, que os recursos vêm e a solução chega. E você se alegra o teu coração. Você tem glória para dar para Deus, então dê glória a Deus. Tem aleluia, então dê aleluia.
Depois que esse homem passou pelos 4 pilares, para que nós possamos passar para buscar um despertamento, veio a resposta. Versículo 13, capítulo 8 de Mateus. Então disse Jesus ao centurião: vai. Vai. O que Jesus disse para ele? Vai. E como creste, te seja feito. O que Jesus estava dizendo? Você pediu isso? Foi, então vai. Pode ir, como você crê, vai ser feito. Vai. Pode ir, como crestes, será. Quando aquele centurião sai e vai para a casa dele, eu posso imaginar na minha mente um tanto de gente tocando trombeta, estourando balão e dizendo para ele: olha, o teu criado já sarou, ele está curado, ele está isso, ele está aquilo, ele está daquele jeito, ele não está mais na cama, ele não está violento, muito menos atormentado. Eu imagino aquele centurião levantando uma plaquinha, como a gente vê no campo de futebol, escrito assim: eu já sabia. Por que ele sabia? Porque ele esteve com Cristo. Para o centurião, não era novidade. Para o centurião, era certeza. Não tinha nada de novo para o centurião. Ele já tinha tido uma palavra lá: vai. E do jeitinho que você crê, vai acontecer. Ele saiu dali da presença de Jesus como na dúvida. Ai meu Deus, será que vai dar certo? Ai, será que vai dar? Não, ele disse assim: agora eu vou chegar lá, ele já está curado, aí eu vou fazer o que eu tenho que fazer dentro das minhas responsabilidades, a respeito do meu trabalho, a respeito da enfermidade, Jesus resolveu para mim. Quantas vezes você sai aqui da igreja com uma palavra poderosa e pisa lá de fora, a dúvida brota no seu coração? Sabe o que eu tenho para te dizer? Vai. Vai. Conforme você está acreditando, vai ser feito na sua vida. Vai. Eu tenho para dizer assim: vai nessa tua fé. Vai, varão valoroso. Vai, varão valorosa, vai na tua fé. Assim como você está pedindo aqui, assim como você está clamando aqui, vai ser feito na tua vida. O resultado desse encontro foi a cura. Toda pessoa que encontra com Jesus recebe. Pastor, mas o jovem rico não recebeu, porque ele não quis, porque ele teve a receita. Humildade, submissão, direção certa e fé vai trazer o despertamento para a sua vida. Fala assim comigo: se eu buscar em Jesus a solução para o problema, se eu tiver humildade, for submisso, reconhecedor de autoridade e ter fé, fala assim: o meu despertamento nasce agora. Quantos creem nisso? Dê um brado de glória e bata a palma para Jesus. Se coloca de pé no nome de Jesus. Se coloca de pé. Não é segredo, não é mágica, não é a lâmpada de Aladim. O segredo é buscar a direção em Jesus. Quer despertar? Vai nele. Como que você vai nele? Com humildade, reconhecendo a autoridade dele, sendo submisso, e use a sua fé. Amém, gente? Amém.
Feche os seus olhos. Renilson vai cantar um louvor. Feche os seus olhos. Busque o recurso nele. Busque o despertamento nele. Ele é a solução. Alabaxa calabassura. Noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és. Adore a Deus. Meu abrigo, se o mar me submergir, a sua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Feche os seus olhos. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se entregue agora na presença de Deus. Se entregue. Se o sol se pôr, se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Adore a Deus. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a sua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Levante as suas duas mãos para os céus. Aquele homem foi. Ele foi e não voltou com mãos vazias. Houve um despertamento lá na casa dele. Aquele homem foi com muita certeza. Eu não sei se você busca só um despertamento para a sua vida, se você encontra fraco na fé, sem muita força para orar, para ler, ou para consagrar sua vida, ou outrora você já foi mais avivado. Eu não sei o que você busca, mas aquele mesmo Jesus que disse vai, está aqui hoje. Aquele mesmo Jesus está hoje aqui dizendo para você, vai. Ou então digo melhor, ele está aqui dizendo para você, vem. Com seus olhos fechados nós vamos adorar.
E a unção do Espírito Santo vai inundar o teu coração. Aleluia. Alabaxarabanagalabassuria. Odecalabanderepia nagasuria. Solte a sua voz e adore o Senhor. Vai, vai. E submergir a sua mão e traz a tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és Senhor, tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Com as suas mãos erguidas, eu quero abençoar a sua vida. Senhor Deus, Tu és o Senhor de toda a terra. Tu és o Senhor da nossa vida. Tu és o Senhor desta igreja, desta cidade. Tu és o Senhor que tem todo o poder para gerar em nós não somente um despertamento, mas gerar também em nós um avivamento. Gera em nós, Senhor, a cura. Gera em nós, meu Deus, a força que nós precisamos a cada amanhecer para prosseguirmos, declarando de que o Senhor é bom. Tu és o Senhor que tem poder de curar as enfermidades físicas. Tu és o Senhor que remove o tumor, que cura o câncer. Tu és o Senhor que batiza com o Espírito Santo. Aleluia. Tu és o Senhor que distribui dons de poder aos homens. Tu és o Senhor que distribui frutos. Tu és o Senhor que abriu o mar para Moisés passar e o Jordão para Josué. Tu és o Senhor que entregou teu filho para morrer na cruz por nós. E nesta noite, Senhor, tudo que eu lhe falei aqui, Pai, começa a entregar para esta igreja agora. Erga tuas mãos para os céus e vai recebendo de Deus despertamento, avivamento, dons, frutos. Vai sendo cheios, cheias, cheios, 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 cheios. Oh, glória!